estar aqui entre vocês, poder rever vocês, né? E poder lembrar os nossos 20 anos, né? 20 anos, agora eu já estou com 60 e estamos aqui, né? Fico feliz de reencontrá-los e de ter essa oportunidade da gente meditar um pouco na palavra de Deus. Peço que você abra seu coração e você deixe Deus falar com você nessa noite abençoada. Amém. Eu peço que você abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 14 até o capítulo 7, versículo 1. Amém? 2 Coríntios, capítulo 6, 14, que diz o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os dos ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos pela leitura da tua santa palavra. E agora queremos meditar nela. Eu te peço, fala, Senhor, aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem que eu quero transmitir nessa noite aqui é a contaminação do povo de Deus no cristianismo. Eu tenho observado que nós estamos vivendo um tempo em que a igreja cristã, e isso aqui independentemente de denominação, mas a igreja cristã, de um modo geral, ela tem se contaminado. Ela tem se misturado com o mundo. Ela tem deixado que o pecado, o erro, aquilo que não vem de Deus, adentre a igreja e comece até a fazer parte e se tornar até uma coisa comum, natural, normal. E eu venho então aqui nessa noite para a gente meditar um pouco nesse tema e abrirmos o nosso coração para aquilo que Deus está falando conosco, e que nós, como igreja de Deus, como povo de Deus, como servos de Deus, não nos contaminemos. Se o mundo inteiro está se contaminando, nós podemos permanecer fiéis diante de Deus, diante do Senhor. Esse negócio de
misturar o santo com o profano, o servo verdadeiro de Deus se misturar com o servo falso, né? Aquele que anda na presença do Senhor se misturar com aquilo que é errado. Isso é uma coisa que já vem de muito tempo, né? Na verdade, em todos os tempos, o povo de Deus, ele sempre passou por esses momentos assim, em que havia essa contaminação. E quando eu olho para as Escrituras, eu lembro de alguns profetas, inclusive, que até foram profetas verdadeiros, profetas que ouviam verdadeiramente a voz de Deus e que traziam verdadeiramente uma palavra de Deus, mas que em um determinado momento esses profetas, eles se colocaram a serviço do mal. Eles profetizaram ao contrário. Eles se levantaram contra o povo de Deus, contra os servos de Deus, aqueles mesmos que outrora estiveram na bênção, de repente fizeram o que não deveriam fazer. A gente vê, por exemplo, o povo de Israel, quando eles estavam ainda lá caminhando no deserto, quando Moisés demorou muito lá para descer do monte, o que eles fizeram? Eles resolveram, eles disseram: Moisés deve estar morto, então vamos fazer uma nova fé aqui. Eles fizeram um bezerro de ouro, né? E se contaminaram. Quer dizer, rapidinho eles abandonaram, né? E se contaminaram. E a gente, então, encontra ao longo da história lá do povo judeu esses problemas aí. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver que eles ficavam em alto e baixo, né? De repente, eles se contaminavam, se misturavam com o mundo, deixavam o pecado entrar, aí então vinha o juízo sobre eles, e aí eles se arrependiam, aí Deus levantava um juiz que os libertava, trazia de volta para a presença de Deus, e aí de novo eles caíam e assim ia acontecendo sucessivamente. E eu lembro aqui também daquele profeta chamado Balaão, que ele, apesar de não ser de Israel, mas ele era um profeta verdadeiro. Tanto que Deus falava com ele. Tanto que ele realmente profetizava. E ele foi contratado pelo Balaque para amaldiçoar o povo judeu, o povo de Israel. E ele topou. Imagina, como é que eu sou do povo de Deus, eu sou um profeta no meio do povo de Deus, eu sou um servo de Deus, e eu sou contratado para amaldiçoar o povo de Deus, e eu topo pelo dinheiro, né? E ele foi. E por 3 vezes ele tentou amaldiçoar o povo judeu, o povo de Israel. E nas 3 vezes que ele tentou amaldiçoar, Deus não deixou. E ao invés de amaldiçoar, o que ele fez? Ele abençoou. E a bênção que saiu dos lábios dele aconteceu em Israel. Então você vê, aquele homem, ele tinha sido, ele era mesmo um profeta. Mas só que era um profeta que estava corrompido. E depois de ter tentado 3 vezes amaldiçoar e abençoar, aí então ele deu um conselho para o rei, ele ensinou o rei, Balaque, como ele deveria fazer para ele destruir o povo. Como que pode um homem, profeta, servo de Deus, estar corrompido assim? Ele diz: por que ele fez isso? Pela grana, pelo dinheiro. Ele ensinou, né, lá o Balaque, que o que ele tinha que fazer era o seguinte: ao invés de atacar, ao invés de agredir,
ao invés de criticar, ao invés de se levantar contra aquele povo, o que ele deveria fazer? Era se misturar com eles. Torne-se amigo deles. Ande com eles. Case com eles. Façam alianças com eles. E foi o que eles fizeram. E os israelitas caíram facinho com essa doutrina lá do Balaão. Eles realmente se deixaram contaminar. Eles se misturaram, eles se prostituíram, se casaram com os ímpios, e eles misturaram a religião, a fé, né? Aquele negócio, de repente, eu já estou casado com ela mesmo, ela adora o ídolo, então eu vou adorar o ídolo dela também, que não tem problema nenhum. De repente, para eles já não fazia mais nenhuma diferença entre o que o ímpio fazia e o que eles faziam como o povo de Deus. Misturou tudo. E assim o que aconteceu? Caiu. Em consequência desse pecado, 24 mil pessoas pereceram. Então, isso tem acontecido ao longo da história. Né? E vindo para os nossos tempos de hoje, nós estamos vivendo um tempo assim, em que profetas que outrora foram até profetas verdadeiros, homens de Deus, estão agora profetizando heresias, profetizando coisas erradas, ensinando doutrinas, as doutrinas lá do Balaão, que estão levando o povo de Deus para longe de Deus, ao invés de levar o povo de Deus para a presença de Deus. Infelizmente, isso tem acontecido e em grande quantidade. E olhando assim para o mundo aqui, para o nosso cristianismo aqui no Brasil e no mundo, eu identifico algumas coisas, algumas contaminações que têm entrado no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E isso, eu digo, de todas as denominações, né? Não é exclusividade de uma, não, mas é de todas. E eu vou citar aqui algumas dessas coisas. A primeira coisa que a gente nota que está contaminando a igreja cristã no Brasil e no mundo é o mundanismo entrando na igreja. Na verdade, o que a gente vê é aquela doutrina lá do Balaão. Ele diz assim: se misture com eles, façam eles ficarem iguais a vocês, e assim vocês vão vencê-los. E é o que está acontecendo hoje. Os crentes, os cristãos, eles estão olhando lá para o mundo, e aí eles estão achando bonito o que o mundo faz. E o cristão aqui, ele tenta imitar aquilo que o mundo faz. Ele faz a amizade com o mundo, traz o mundo para dentro da igreja. E aí a igreja tem se contaminado dessa maneira. Você tem, por exemplo, na maneira de agir, na maneira de reagir, as próprias filosofias do mundo estão entrando na igreja. Né? As pessoas, elas muitas vezes estão levando mais a sério aquilo que a filosofia diz do que aquilo que a palavra de Deus diz. De repente, estão deixando aí que o mundo comece a entrar na igreja. Outro problema muito grave que tem acontecido no meio cristão, no mundo inteiro, é a idolatria. A maioria de nós veio da igreja católica e lá tinha um problema sério com a idolatria.
Mas agora você está no meio cristão e você vê a coisa se repetindo no meio do povo de Deus. E essa idolatria, ela está sendo assim, a idolatria dos pastores, a idolatria dos apóstolos, a idolatria dos grandes líderes, a idolatria até dos fundadores, né? Você sabe que praticamente todas essas denominações evangélicas que a gente tem aqui e no mundo, né? Elas estão fazendo imagens dos seus fundadores, né? Aquilo que se criticava tanto, né, de que as igrejas faziam, a igreja católica, no caso, fazia a imagem dos santos, né? E adoravam aquelas imagens. Mas hoje está acontecendo no meio evangélico, no meio da igreja cristã evangélica, onde estão construindo aí as imagens, os ídolos dos fundadores. E, infelizmente, a partir do momento que a imagem está criada lá, para passar a adoração, é um passo. Né? E tem gente até adorando. A outra coisa, outro grande problema que também tem atacado o cristianismo é o sincretismo religioso. Está havendo uma mistura muito grande da fé, da religião. E aqui no Brasil, infelizmente, vocês estão vendo, devem estar, o que está acontecendo. Nós estamos vendo a igreja evangélica no Brasil se misturando com o candomblé, com a umbanda, com a feitiçaria. Você vê as músicas que estão fazendo música para os caboclos, para os orixás, e cantando dentro das igrejas evangélicas. Como é que pode um negócio desse, né? Tentando misturar a igreja cristã evangélica com a Umbanda, e achando que não tem problema nenhum. Assim como a Umbanda se misturou com a igreja católica e se tornou, agora está se misturando com os evangélicos. E aí, cada vez mais frio. Nós vimos, por exemplo, agora no carnaval, as igrejas, tem igreja que desfila, né? Que cria. Antigamente, na nossa época, lá, na nossa época de juventude, a gente até enfrentava o carnaval, mas era para evangelizar, era para empregar. Eu vi aqui em Manaus, por exemplo, a Assembleia de Deus, durante todo o período do carnaval, eles ficavam ali no sambódromo, mas não era dançando, nem participando do carnaval, era evangelizando, era recolhendo as pessoas dos blocos, aqueles que estavam lá bêbados, né, e eles evangelizavam, e muita gente se convertia. Mas hoje não é assim não que ele está fazendo. Hoje eles dizem que estão evangelizando, mas eles saem vestidos que nem o pessoal que vai dançar. As mulheres, daquele jeito, né? Inclusive teve uma, né, desse último carnaval aqui, que ela se aprontou toda para ir para o carnaval, né? Com o corpo todo de fora, né? E aí ela foi orar para o Espírito Santo, né, para saber se ela estava bem vestida para ir para o carnaval. E aí ela diz que o Espírito Santo falou ao coração dela. E o que o Espírito Santo falou? Era para ela botar uma saia, uma roupa mais, que cobrisse mais, né, que ela não saísse daquele jeito, mas que fosse para o carnaval desse jeito. E foi. Quer dizer, está havendo uma mistura, uma confusão. As igrejas
dessas igrejas inclusivas, as igrejas que estão anunciando aí, chamando os homossexuais. Quando eles anunciam a palavra de Deus para os homossexuais, isso aí é bonito, isso aí está certo. A gente tem que amar as pessoas independentemente do pecado que elas cometem. A gente tem que amar o mundo, pregar o Evangelho. Mas agora, o grande problema é que agora esse povo aí, eles estão querendo transformar a coisa. É aquilo. Não é mais pecado, não é mais errado. Deus ama você, então você pode viver do jeito que você quiser. Você pode continuar nessa prática que você está. Então, é uma coisa assim, uma mistura que, infelizmente, deixa a gente triste de ver. E a outra coisa que a gente encontra que está afetando o cristianismo é essa libertinagem. A libertinagem. De repente, o mal, o pecado, a imoralidade está sendo liberada, mesmo no meio do povo de Deus. Quer dizer, os jovens podem viver uma vida de promiscuidade, os casados podem ter uma vida de adultérios, as pessoas podem fazer e não tem problema não. Quer dizer, é como se houvesse mudado a palavra, mas a palavra não mudou. E o que eu quero dizer a você que está aqui é que a palavra de Deus diz para a gente não se misturar, para a gente não se deixar contaminar, para não cair nessa doutrina lá do Balaão. Veja que aqui no texto que nós lemos, aqui do apóstolo São Paulo, ele fala assim: não vos prendais a um jugo desigual. A gente normalmente usa isso aqui para mostrar assim, a pessoa não casar com um outro de uma fé diferente. Né? É também com relação a isso, mas é também com relação a tudo na vida. Não dá para ficar com um jugo desigual. Não dá para a gente se misturar e se tornar um só com aquilo que é errado. Veja que a Bíblia diz que é para a gente não assentar na roda dos escarnecedores. De repente, eu continuo lá, eu me converto, entrego minha vida para Jesus, mas eu continuo com os mesmos amigos, participando das mesmas rodadas, continuo participando das mesmas festas. Não dá. É preciso romper, é preciso sair, é preciso ser diferente. A gente vê aí, tem muito artista, famoso, que se converte e continua fazendo a mesma coisa que ele fazia quando ele não tinha se convertido. Ele continua fumando, continua usando drogas, continua se prostituindo, continua nos shows, continua bebendo. É uma mistura que, infelizmente, está contaminando o povo de Deus. E a palavra do apóstolo São Paulo é essa: pelo que sair do meio deles. A palavra dele está aqui. 2 Coríntios 6, 17. Saí do meio deles, diz o Senhor. Ele diz, não toqueis em nada imundo. Quer dizer, as pessoas hoje dizem, não, eu posso tocar, não tem problema nenhum. Então, nem toque. Não toque em nada imundo. Se é imundo, não toque. E
E aí ele diz, se você sair do meio deles, se você não tocar naquilo que é imundo, ele nos receberá, ele te receberá, ele te acolherá. Ele diz, eu serei para vós o Pai, e vós sereis para mim filhos e filhos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Pergunto, você tem coragem de romper com o mundo? Você tem coragem de romper com o mundanismo, com a idolatria, com o secretismo, sincretismo, com o legalismo, com a libertinagem? É preciso. Nós somos chamados por Deus para essa mudança, essa transformação. E aqui, no capítulo 7, no versículo 1, ele nos mostra aqui a recompensa se nós não nos contaminarmos. Não se contamine. Permaneça como você está, firme, puro na presença de Deus. Vou fazer daqui um parênteses. Eu gosto muito da história daqueles 4 rapazes: Daniel, Misael, Ananias e o Azarias, que foram levados lá de Babilônia, lá de Israel para a Babilônia. Chegando lá, eles mudaram o nome deles. Eles quiseram mudar a cultura deles, a religião deles. Quiseram fazer eles se contaminarem com a comida. Mas aqueles 4 rapazes, eles decidiram não se contaminar. Mesmo com risco de vida, eles decidiram, nós não vamos nos contaminar. E 3 deles foram lançados na cova, 3 deles foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque não quiseram se contaminar, não quiseram abandonar sua fé, não se prostraram diante da idolatria, não deixaram que o sincretismo tomasse conta do seu coração. Mesmo tendo o seu nome mudado, eles tinham nomes judeus que exaltavam e indicavam a fé deles em Yahvé, em Jeová. E eles mudaram para nomes lá dos babilônicos que exaltavam e engrandeciam Abel, ao diabo mesmo, né? Mas eles, mesmo tendo o nome mudado, eles decidiram que eles não se contaminaram. Mesmo tendo sido tirados de suas cidades, mesmo tendo sido levados para longe, para a Babilônia, eles decidiram não se contaminar. E não se contaminaram mesmo. Os 3 lá foram jogados na fornalha de fogo ardente, porque disseram que eles não iam se dobrar diante do ídolo. O outro, Daniel, 4, ele foi jogado numa cova de leões para ser devorado por leões. Sabe por quê? Porque 3 vezes no dia ele dobrava os seus joelhos, abriu uma janela lá no quarto dele, na direção de Jerusalém, e 3 vezes no dia ele orava a Deus, a Jeová, a Yahvé. E os inimigos dele armaram para que o rei baixasse um decreto que não era para orar para nenhum outro Deus, a não ser o Deus dos caldeus, né? E se alguém orasse a um outro Deus, essa pessoa deveria ser jogada lá na cova dos leões. E o Daniel, que tinha tanta comunhão com Deus, que andava com Deus, que amava a Deus, que estava firme na presença de Deus, mesmo com risco de morte, ele não deixou de ter o seu momento de comunhão com Deus. Era pessoal, era ele e Deus. Ele não orou
o rei Edad, né? Ele não adorou ao Bel, mas ele continuou adorando e agradecendo ao Senhor. Foi jogado na cova dos leões. E assim como os 3 amigos dele foram jogados na cova dos lá na fornalha de fogo ardente, e eles foram salvos milagrosamente com a presença de Jesus de uma forma pré-encarnada lá, livrando-os da morte no meio do fogo. O Daniel também. Ele recebeu a visita do anjo, que fechou a boca dos leões, e ele passou a noite inteira lá. E os leões não puderam fazer nada. Eles decidiram: nós não vamos nos contaminar. Infelizmente, hoje, parece que a turma decidiu se contaminar. Parece que o pessoal hoje está decidido: não, vamos fazer tudo uma coisa só. Vai misturar tudo aqui. A gente cultua Abel e a Jesus. A gente celebra a Jesus e celebra os originais. Está tudo uma mistura só. Mas não é essa a vontade de Deus e não é isso que Deus quer de nós. E aqui no capítulo 7, versículo 1, ele diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, olha a palavra, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando em santificação no temor de Deus. E eu deixo aqui então a palavra de Deus para nós, para mim, para você, para a igreja dos nossos tempos. O que é que Deus ele quer? Que nós nos purifiquemos. Se purifique. O que é se purificar? É você eliminar todas essas impurezas. É você se lavar diante de Deus. É você tirar da sua vida todas as contaminações, todos os vícios, tudo aquilo que é errado. Se purifique diante de Deus, se livre de toda imundície da carne. Ainda tem imundície aí? Mande ela embora. Se livre dela. Se aperfeiçoe na santificação. Olha, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E o que é santificação? Santificação é você se separar do pecado. E você se ligar a Deus. É você andar na presença do Senhor em fidelidade. É não estar em pecado. É santificação. E aí ele diz: no temor do Senhor. Tenha temor do Senhor. Hoje as pessoas nem falam mais em temor de Deus. Eles até batem no peito e dizem: eu não tenho Deus, eu não tenho temor de Deus. Mas não precisamos ter. E o verdadeiro cristão precisa temer a Deus. Acima de tudo, de todas as coisas. O que é temer a Deus? É você amar a Deus, é você respeitar a Deus de tal maneira que você não consegue fazer aquilo que Deus não aprova. É você ver o mal, o pecado, da forma como Deus vê. É você ter aquela preocupação de estar em harmonia e em comunhão com o Senhor. Temor do Senhor. Olha que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se alguém quiser ser sábio, tema a Deus. Pense nisso, irmãos. Vamos orar pela nossa igreja, pela nossa denominação, pelas outras denominações, pela igreja do mundo, para que haja um despertar realmente da fé. Que a igreja não se torne apenas um aglomerado de pessoas sem Deus, sem o Espírito Santo. Um aglomerado de pessoas, muita gente, mas todo mundo em pecado.
que a igreja possa realmente experimentar uma restauração, um novo nascimento, um avivamento, que as nossas crianças, os nossos jovens, os adultos possam de fato se despertar para Deus e para a sua palavra. O povo de Deus se levante no temor do Senhor. Amém? Deus abençoe você. Dá uma salva de palmas para nós. Agora eu peço que você fique de pé. E nós vamos orar. Fale com Deus agora. Faça uma análise da sua vida, da sua fé, do seu caminhar com Deus. Peça perdão pelos seus pecados. Se de repente algumas destas coisas têm também contaminado a tua vida, a tua fé, agora é o momento da libertação. Agora é o momento da transformação. Agora é o momento do reencontrar com Deus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. E que o Senhor venha nas nossas vidas, neste momento, e nos restaure, nos avive, ó Senhor. Ó Pai, faz-nos compreender a tua palavra e ajuda-nos a estarmos firmados na rocha que é Jesus Cristo. Firmados da tua palavra, vivendo de fato em novidade de vida. Ó Deus Todo-Poderoso, nós oramos pela nossa igreja, nós oramos pela igreja cristã no Brasil e no mundo. Nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia e vem, Senhor, sarar, salvar, vem restaurar essa igreja. Ó Pai, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, tira a corrupção do meio do teu povo. Ó Deus, faz com que o teu povo se torne santo, que os jovens, os adultos e os velhos voltem a temer ao Senhor de verdade, de todo o coração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro, Senhor, em favor de cada pessoa que está aqui nesta noite. E eu te peço, abençoa elas. Restaura a fé de cada uma delas. Firma cada uma delas nos teus caminhos. Santifica, Senhor, esse povo na tua santa presença. Aviva-nos, ó Pai, que possam viver o temor do Senhor. É o que eu te peço. Amém. Já pronto, Senhor.